Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E para finalizarmos o nosso capítulo sobre os assuntos de movimento circular uniforme, iremos falar na aula de hoje sobre o acoplamento de polias e rodas dentadas. Bom, gente, com certeza vocês já andaram de bicicleta ou mesmo viram pessoas andando, seja na hora do lazer ou indo para o trabalho. Em outros momentos, também já vimos mecânicos checando a parte do motor dos carros, a fim de verificar suas condições. Em ambos os casos, vemos a física inserida, pois embora muitas pessoas nem saibam disso, né? Nesses exemplos que eu acabei de citar, temos a transmissão de movimento circular. Diante disso, iremos adentrar ao conteúdo de acoplamento de polias para que possamos entender mais sobre como isso ocorre. Como o próprio nome indica, o acoplamento de polias se dá pela união de dois ou mais corpos circulares que podem estar em contato ou unidos por meio de uma correia ou corrente. E como eu falei, há duas formas de acoplamento de polias, que é por meio das engrenagens no mesmo eixo e por meio de correia ou corrente. E nesses próximos slides a gente verá sobre cada uma dessas formas de transmissão de movimento. Então, vamos começar falando sobre o acoplamento de polias pelo centro ou eixo. Bom, nesse acoplamento, a maior característica que temos é que a velocidade angular ela é igual para as polias que estão acopladas nesse eixo. Então, se temos que a velocidade angular ela é igual para as duas polias, a frequência e o período também serão iguais. Então, temos aqui que a velocidade angular da polia A é igual à velocidade angular da polia B. Então, a velocidade linear da polia A sobre o raio da polia A é igual à velocidade linear da polia B sobre o raio da polia B. Bom, e nesse próximo slide, veremos o acoplamento de polias pela extremidade, que se dá através da correia, como vocês podem observar nessa imagem, e também pela corrente, né, que é ilustrado por esta outra imagem. No acoplamento de polias através da correia, as velocidades lineares são iguais, pois a mesma correia que passa pela polia A é a mesma correia que passa pela polia B. Portanto, a velocidade com que a correia circula entre uma polia e outra permanece a mesma para as duas polias. Portanto, se temos que as velocidades são iguais, a gente conclui que o raio vezes a frequência permanece constante para as duas polias. No entanto, essa igualdade na velocidade vai gerar frequências diferentes, pois quando temos um acoplamento pela extremidade por correias, as polias A e B giram no mesmo sentido. No caso, as duas estão girando no sentido horário. Perceba que enquanto a polia A realiza, enquanto a polia B realiza uma volta, a polia A ela realizará mais de uma volta. Então, nesse caso, temos que a velocidade angular da polia A é igual à velocidade angular da polia B. No entanto, a velocidade linear entre a polia A e a polia B são diferentes. E temos também que o raio da polia A vezes a frequência de rotação da polia A é igual ao raio da polia B vezes a frequência de rotação da polia B, que é representado pela esta fórmula. Bom, gente, e nesse próximo slide temos um exemplo do nosso cotidiano, que é a bicicleta. A bicicleta ela necessita de engrenagens e polias para transmitir a velocidade de uma parte dela para outra parte. Em uma bicicleta, a engrenagem dianteira, né, que é a coroa,
ela é movida pelos pedais e é ligada por uma corrente à engrenagem traseira, que é a catraca, que então é acoplada à roda traseira. E a catraca, ela é bem menor do que a coroa, né? Então, a cada pedalada do ciclista, né, a catraca, ela dá um número de voltas maior do que a coroa. Esse mesmo número de voltas, ele é dado pela roda traseira, pois ela está acoplada à catraca. Bom, gente, e assim como a bicicleta, né, existem inúmeras outras máquinas que funcionam através de engrenagens e polias, né? Como, por exemplo, máquina de lavar roupa, máquina de costura, relógios, aviões, enfim, existem muitos outros exemplos. E por fim, iremos ver sobre as rodas dentadas. Já no acoplamento de rodas dentadas, temos como principal característica que as rodas que estão acopladas, elas giram em sentidos diferentes, né? Percebam que a roda A, ela gira no sentido horário e a roda B, ela gira no sentido anti-horário. À medida que a roda A vai para um lado, a roda B vai para um lado oposto. E outra característica importante é que a velocidade linear delas são a mesma, porque elas estão acopladas pela extremidade, né, que a gente denomina como os dentes, né? Portanto, o raio ele é proporcional ao número de dentes e o número de dentes é proporcional ao raio. Ou seja, quanto maior o raio, maior o número de dentes. Então, representamos pela esta seguinte fórmula: o número de dentes da roda A vezes a frequência de rotação da roda A é igual ao número de dentes da roda B vezes a frequência de rotação da roda B. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido, né, essa parte, que ela é um pouco complexa, mas dá para vocês compreenderem, né? Principalmente se vocês acompanharem bem a aula e vocês copiarem, dá para vocês entenderem muito bem. Espero que vocês tenham gostado, né? E muito obrigada à atenção de todos e até a nossa próxima aula.